Hoje eu vim compartilhar com vocês, na prática, como funciona para quem tem cidadania e quer morar aqui em Portugal. Por isso eu vou compartilhar a nossa experiência e como foi fazer toda a parte burocrática para nos legalizarmos aqui. Fica comigo nesse vídeo. Oi, meu nome é Lídia Tosi e bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu tenho cidadania italiana e o Daniel, meu marido, é brasileiro, só com passaporte do Brasil. O Pietro é nosso filho e eu fiz todo o processo de cidadania dele ainda no Brasil. Então ele tem direito, da cidadania, por ser filho de uma cidadã italiana, e ele também tem a cidadania e o passaporte italiano. A dúvida de muita gente já começa na parte da imigração. Nós três viemos juntos num voo direto do Brasil para cá, um voo da Azul de Campinas, direto para Lisboa. Eu e o Pietro com passaporte italiano, o Daniel com passaporte brasileiro, e passamos todos juntos na imigração de cidadão da União Europeia. Como o Daniel tem um passaporte brasileiro e era necessário o carimbo de entrada aqui em Portugal, nós passamos pelo guichê que é necessário contato com pessoas. Inclusive foi o guichê prioritário, porque estávamos com o Pietro, que era uma criança de 1 ano, então fomos por esse guichê. No local a gente apresentou os 3 passaportes, o meu e do Pietro italiano, o do Daniel, que é o passaporte brasileiro. Não fizeram nenhuma pergunta para nós e entramos direto. Então esse foi o primeiro passo. Por que é indicado entrar todo mundo junto na imigração? Porque aqui eles não consideram a possibilidade de separar a família. Então se da mesma forma houvesse apenas uma pessoa da família que é cidadão da União Europeia, ainda assim, no caso de casados, gente, não vamos pensar em caso de namorado. No caso, como eu e o Daniel somos casados, entramos todos pela fila de cidadão da União Europeia. Assim que chegamos aqui em Portugal, já começamos a tirar toda a nossa documentação. Eu e o Pietro nos legalizamos aqui em Portugal quando fomos no Espaço do Cidadão daqui de Sintra, próximo de casa, e emitimos nosso certificado de registro de cidadão da União Europeia. Eu vou deixar aqui um link que tem um vídeo que eu conto melhor como foi tirar esse documento. Esse documento era prova de que eu e o Pietro estávamos legalizados aqui em Portugal e dando pra gente a possibilidade de morar aqui durante 5 anos. Então no certificado veio a validade de 5 anos. Quando já estávamos legais em Portugal, aí sim demos entrada no reagrupamento familiar do Daniel. O processo do CEF atualmente é ficar acompanhando pelo site e na página deles do Facebook para ver quando vão abrir vagas para reagrupamento familiar. Quando abrir a vaga, você precisa ligar para eles, entrar em contato através do telefone para você conseguir fazer um agendamento. Não é fácil falar com eles, é bem complicado, você liga várias vezes e não consegue. A dica que eu dou para vocês é baixar no celular um aplicativo de discagem automática que ele fica discando o tempo inteiro para o mesmo número. Ele disca até o número atender. Foi assim que nós conseguimos falar lá. E aí você agenda o dia para você ir fazer o seu reagrupamento familiar. Aqui na União Europeia, eles prezam muito por essa questão de reagrupar pessoas que são de outras nacionalidades para poderem todos morarem em conjunto. Isso vai muito de encontro com o que eu falei anteriormente, de entrar todo mundo junto, inclusive no país, passando pela fila de cidadão da União Europeia. Então existe uma lei, um acordo a respeito disso. Eu vou deixar o número dela aqui embaixo para você saber sobre o que se refere a essa parte, principalmente do Daniel, que é casado com uma cidadã da União Europeia, para fazer esse reagrupamento. E aí, para o reagrupamento, no dia foi necessário levar vários documentos. E eu vou passar aqui para vocês quais foram eles. Primeiro, foi necessário a gente levar um formulário do CEF preenchido e eu vou deixar o link aqui na descrição. Eles pediram também o comprovativo de entrada legal do Daniel, da pessoa que vai ser reagrupada, que ele entrou legalmente aqui em Portugal. Para isso, nós apresentamos o passaporte dele válido com o carimbo de entrada legível aqui em Portugal. Se não tiver legível, eles pedem que seja apresentado também a passagem aérea da pessoa. Além disso, foi solicitado o comprovante de identificação da pessoa cidadã, Então, no caso, foi apresentado
o meu passaporte também válido e o meu registro de cidadão da União Europeia. Depois eles pedem que seja apresentado o comprovativo de vínculo. Então nós apresentamos a certidão de nascimento de inteiro teor apostilada. Eles solicitam que essa certidão, na hora que você apresente, ela tenha menos de 6 meses que ela tenha sido emitida. Então é importante se atentar a essa questão. Nós solicitamos a nossa certidão de casamento de inteiro teor, próximo da data da gente vir. Eles pedem também que a gente apresente um comprovativo de meio de subsistência, né? Como que nós vamos nos manter aqui em Portugal. Para isso, ou você tem um contrato de trabalho ou um contrato de prestação de serviço. No caso do Daniel, como ele já estava trabalhando aqui em Portugal, nós apresentamos o contrato de prestação de serviço, porque ele é como se fosse uma empresa aqui, né? Ele recebe como recibos verdes. E é interessante pensar na questão desse cálculo, porque quando eles fazem o cálculo disso, eles olham que a pessoa tem que receber, né? Se for ele sozinho, ele tem que receber no mínimo um salário mínimo, né? 760 euros, né? Acho que é isso. Agora, no caso, como ele mais a mulher, ele teria que receber 760 euros mais 50% desse valor referente a mim, que no caso eu não estava trabalhando. Se você tem mais dependentes, esse valor tem que ir multiplicando por cada um dos dependentes. Se você não estiver trabalhando, você tem que apresentar extratos bancários comprovando de que você possui essa renda para você se manter pelo menos um ano aqui em Portugal. Então você tem que fazer toda a conta para o número de pessoas. Então uma pessoa principal 760 euros, o cônjuge 50% desse valor e o número de dependentes o mesmo 50%, e multiplicar isso por 12 meses para apresentar para eles. No nosso caso, como o Daniel já estava trabalhando, nós apresentamos o contrato de trabalho dele, né, como recibos verdes, os 3 últimos recibos verdes que ele emitiu e os 3 últimos extratos bancários para confirmar que esse valor entrou realmente na conta dele. Foi solicitado também um comprovativo de alojamento. No nosso caso, nós já tínhamos contrato de arrendamento, então apresentamos o nosso contrato de arrendamento mais o registro do contrato que foi feito nas finanças. Para quem ainda não tem contrato de arrendamento, você pode apresentar o recibo do pagamento do arrendamento, né, do caso do aluguel, e o próprio registro nas finanças, né, porque é para comprovar que você mora realmente naquele local. Além disso, foram solicitadas documentações, né, comuns aqui de Portugal. Então, o NIF, tanto do Daniel quanto o meu, o número da segurança social do Daniel e o meu, e o nosso comprovativo de saúde, que nós trouxemos do Brasil quando viemos para cá, que é o SEDAM ou PB4. Nós dois já tínhamos número de utente, mas foi solicitado realmente o PB4, então foi o que nós apresentamos. E foi pago um valor, né, referente à produção do cartão, né, do cartão de autorização de residência do Daniel. Eu acho que foi 20 euros, 21 e alguma coisinha. O valor realmente foi baixo, não foi um valor alto. E eles dizem que demora um tempo para chegar em casa, acho que pode demorar várias semanas, 4 ou 5 semanas. No nosso caso, em menos de 2 semanas, o cartão do Daniel chegou aqui em casa e veio com validade de 5 anos. Então, fizemos todo o processo de regrupamento, recebemos em casa o cartão dele, né, de autorização de residência, com validade de 5 anos, então ele manteve a mesma validade minha do Pietro para morar aqui. E agora nós vamos iniciar o processo de reagrupamento da Mariana, que é a filha do Daniel. Por quê? Esse processo tem que ser feito separadamente. A Mariana, ela é minha enteada, e também existe, né, um artigo, enfim, que fala que enteados de cidadão da União Europeia também pode ser reagrupado para morar em Portugal. Tem algumas cláusulas, né, especificando em relação a serem menores de idade, estarem vivendo, né, dependendo do pai, no caso, que está morando aqui em Portugal, e por aí vai. Mas enfim, a gente consegue fazer o reagrupamento também da minha enteada com a gente. Por que não teve como ser feito dos dois juntos? Primeiro, que a Mariana não chegou com a gente aqui em Portugal, e segundo,
que de qualquer forma era necessário que o pai dela tivesse legalizado para aí depois legalizar ela. Então a Mariana vai ser reagrupada ao pai, que consequentemente é reagrupado a mim. Então é necessário mais uma vez aguardar o CEF liberar a vaga, ligar para eles 500 vezes, igual eu falei anteriormente que nós fizemos no caso do Daniel, fazer o agendamento, levantar toda a documentação com a validade necessária. No caso da Mariana, como ela não é casada, tem que ter a certidão de nascimento, vai ter que apresentar novamente a certidão de casamento, minha com o Daniel, porque assim, tem que vincular a Mariana ao pai e depois vincular a Mariana a mim. Então são vários documentos dela também que é necessário apresentar, além de documentos do Daniel e documentos meus. E aí é pago novamente uma taxa e recebe em casa o cartão da mesma forma. Bem, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui, deixa aqui nos comentários, que como eu puder ajudar, enfim, sempre tento ajudar quem tá aí. Se tiver sugestão de novos vídeos, deixa aqui embaixo também. E é isso, um beijo e até mais!